Olá, turma B, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E chegamos hoje para mais uma aula de tecnologias digitais. E hoje a gente vai falar sobre televisão, esse importante eletrônico que está presente em mais de 90% dos lares brasileiros. E eu tenho certeza que vocês gostam de assistir TV. Então vamos entender um pouquinho mais sobre essa história desse importante meio de comunicação que a gente tem aqui hoje. Na atualidade, você está presente na TV a todo instante. Você assiste filmes, séries. Hoje em dia, com as televisões mais modernas, você tem acesso à internet, então você assiste YouTube, alguns aplicativos de streaming, Netflix, Amazon, Disney, por aí vai. Então, ele está presente no nosso cotidiano. Mas vamos entender como é que foi esse processo de evolução até chegar nos dias de hoje? A televisão, ela surge há muito tempo atrás. Ela surgiu há muitos anos atrás, lá por volta de 1920, um senhor chamado John Barden, ou John Bard, ele montou um dos primeiros protótipos de TV que se tem notícias até hoje. Então, ele criou um pequeno caixote que conseguia transmitir imagens a longa distância. Até então a gente já se tinha um rádio que a gente conseguia transmitir vozes, mas imagem até então não era apenas uma ideia, a gente não tinha como transmitir imagens. Então o John Bard, ele consegue fazer essa primeira transmissão, mas ainda era uma transmissão muito ruim, com sinal fraco, com a imagem distorcida, então não era como a TV que a gente conhece hoje, com a imagem nítida e clara. 3 anos depois, um russo chamado Vladimir Zworykin, ele desenvolveu um tubo que conseguia transmitir imagem com uma qualidade bem superior ao John Barden, que tinha feito isso anos antes. Ele chamou de iconoscópio. Isso sim, isso mesmo. A primeira TV chamava-se iconoscópio. Na verdade, ela não chamava TV, ela chamava iconoscópio. Depois, com o passar do tempo, com o aprimoramento desse iconoscópio, ele se transformou e passou a se chamar a televisão que a gente conhece hoje, que tanto nos alegra e tanto nos diverte. Aqui estão um dos primeiros modelos que começam a serem produzidos logo depois dessa invenção do Vladimir Zworykin. Aqui eu tenho 3 modelos diferentes, um processo de evolução até chegar em 1939 aqui, que a gente tem um modelo propriamente dito mais parecido com o que a gente conhece de televisão, com a telinha um pouco maior, se comparado com o padrão de hoje, muito pequenininha ainda, né? Mas a gente já tem um projeto de TV por aí. Logo depois, então, essas televisões começam a serem produzidas e começam a serem vendidas. Apesar de ainda muito caras, essas TVs começam a ser comercializadas, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, essa TV chega só depois, alguns anos depois. Mas percebe que ela parece um grande caixote de madeira, totalmente diferente do que a gente conhece hoje, com as TVs tela plana, fininha. Então, bem diferente, não é? Mas é o que a gente tinha na época de TV. E detalhe, a gente não tinha muitos canais também não, hein? Esse aqui é o primeiro modelo que começa a ser popularizado, começa a ser vendido em grande escala, em grande quantidade. Por volta de 1946 e 1947, esse modelo começa a ser vendido em grande escala. Percebe que ele parece um rádio com uma tela? Se eu não soubesse que ele era uma TV, dificilmente eu olharia para ele como uma TV, já que a tela dele é minúscula, pequenininha, e ele é um grande caixote de madeira. Então, diferente do que a gente conhece hoje como TV totalmente. O primeiro grande evento que a TV transmitiu para o mundo foram os Jogos Olímpicos de 1936, lá na Alemanha, lá na cidade de Berlim. Então, esses Jogos Olímpicos tiveram várias competições esportivas e a rede BBC lá da Inglaterra, lá de Londres, eles transmitiram isso para o mundo todo. Teoricamente, já que nem todo mundo tinha TV. Por exemplo, no Brasil, a TV só chega mais de 10 anos depois, quase 15 anos depois que a TV chega no Brasil. Então, nessa época ainda não tinha TV no Brasil. Mas isso serviu para popularizar a TV e as pessoas entenderem que aquela invenção, aquele aparelho poderia difundir no mundo e poderia trazer muitos benefícios para a comunicação mundial. Então ele passa a ser difundido a partir daí, então ele passa a se popularizar, as pessoas começam a comprar e acreditar naquela tecnologia, naquele aparelho.
No Brasil, então, essa TV só chega depois, 1950. Em 1950, um senhor chamado Assis Chateaubriand, ele teve a ideia de trazer essa invenção para o Brasil. Ele foi para a Europa, para os Estados Unidos, viu aquele aparelho, viu como que funcionava, tinha os canais de TV, transmitiam programação, os jornais, programação esportiva. Então ele teve a ideia, eu vou levar isso para o Brasil. Lá não tem TV, então vou levar para o Brasil. Aqui a gente ainda estava apenas com rádio como principal veículo de comunicação e os jornais impressos. Então ele teve a ideia de trazer essa TV para cá. Mas como que ele vai trazer a TV para cá se a gente não tem nenhum canal de TV para passar nesse aparelho televisor? Então ele teve outra ideia. Já que não tem, então eu vou criar um canal de TV para passar uma programação nessas televisores. Então ele criou o quê? Ele criou a primeira TV do Brasil, o primeiro canal de televisão do Brasil. Chamava-se TV Tupi. Em 18 de setembro de 1950, criou-se então a primeira televisão do Brasil, chamada TV Tupi. Então, ela foi criada, só que totalmente diferente do que a gente conhece hoje como televisão. Naquela época não se tinha programação gravada, por exemplo. Toda a programação da TV Tupi era feita totalmente de forma real, em tempo real, ao vivo. Eles faziam no estúdio e estavam transmitindo simultaneamente para o restante do país. Não se tinha tecnologia ainda para gravar a programação e exibir depois. Então, essa era uma curiosidade que se tinha na época e uma das dificuldades. Porém, essa TV ainda era restrita apenas aos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, porque não se tinha transmissão para o Brasil todo. Depois, alguns anos depois, começam a ter essas transmissões nacionalmente. Mas então era só nessas regiões. Mas essa televisão era colorida? Não, essa televisão era preto e branco ainda também. Então essa televisão era apenas preto e branco. Depois, alguns anos depois, surgem as primeiras TVs a cores. Em 1970 foi feita uma transmissão da primeira Copa do Mundo colorida. Só que em caráter experimental. Então pouquíssimas pessoas tiveram acesso a essa transmissão colorida. Foi um teste, o teste foi feito bem feito e foi feito de maneira positiva. Então, viram que poderia transmitir colorido para o restante do mundo. Então, a programação da TV passa a ser colorida no Brasil. Só que ela só é liberada algum tempo depois, com a transmissão da Festa da Uva, lá em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Então, foi feita essa transmissão inaugural da TV colorida no Brasil, em 1970. Então, a TV começa preto e branco, depois ela vai evoluindo até chegar na TV colorida em 1970. Aqui trago para vocês aqui alguns modelos que eram bem populares na época, quando a TV veio para o Brasil. 2 aparelhos televisores, apesar de muito caros ainda, eles eram ainda preto e branco, sem cores. Já pensou assistir seu desenho lá sem cor? Assistir o jornal, a novela, o filme sem cor? Muito complicado, é impensado para a gente hoje fazer isso, né? Mas naquela época era o que tinha na época, era o que tinha disponível de tecnologia na época. Depois, com o processo da TV digital, veio a TV a cores e transformou o jeito que a gente ouve TV, assiste TV, que a gente assiste de maneira colorida, com alta definição, então vem de maneira totalmente diferente lá depois. Essa aqui é uma popular TV dos anos 90, até início dos anos 2000, era muito comum essa TV, que é uma TV de tubo. Como que é por dentro de um tubo de uma TV dessa? Eu sempre tive essa curiosidade quando eu era criança. Como será que é uma TV de tubo por dentro? Eu tinha muita curiosidade de saber como que era. E na verdade é apenas essa pecinha aí. A TV é apenas um grande tubo em formato de cone. Ela começa largo, vai ficando fino até chegar na parte final. Então eu tinha muita curiosidade para saber também como é que era. E é dessa maneira uma TV por dentro. Depois, as tecnologias das TVs começaram a se desenvolver e difundir. Então, veio as TVs de LCD com tela plana, uma qualidade de imagem superior às anteriores. Depois veio as TVs de plasma, que veio melhor ainda. Veio as TVs de LED. As TVs de LED vêm para dar uma quantidade de cores maior, uma resolução melhor. Veio a TV digital. Depois vieram as TVs 4K, Smart TV, que a gente assiste Netflix, YouTube, outros aplicativos de filme também, séries. Então a gente tem TVs hoje bem modernas e com qualidade superior. Mas a ideia de comunicar, de
levar informação às pessoas ainda está presente na TV ainda hoje. Então, você assiste a TV, você vê a novela, vê o jornal, assiste o seu desenho favorito, o seu programa de TV favorito, de maneira onde? Na TV. Então, pode ser que daqui a alguns anos o computador passe a assumir um pouco esse papel da TV, mas ainda hoje a TV é o principal meio de comunicação que abrange todas as pessoas, que se reúne para assistir os grandes eventos esportivos, a Copa do Mundo de Futebol, as Olimpíadas, ou a transmissão de algum evento importante, as pessoas ainda se reúnem onde? Lá na TV. É muito comum hoje ainda vocês acordar, ligar a TV e assistir seu programa favorito, seu desenho e assim por diante. Então, é um importante elemento de comunicação para a gente hoje. Essa aqui é uma das televisões mais modernas, chama OLED, ela já é 5K, que é a nova geração de TVs. Hoje a gente já tem a QLED, que é uma televisão um pouco mais moderna também. E ano após ano essa evolução vem vindo rápido agora, acelerou. O boom tecnológico que a gente vive hoje, as TVs estão cada vez mais modernas, mais interativas. Então, vocês pegaram essa geração bem mais moderna. Curioso, não é? Esse processo de evolução e transformação daquele caixote de madeira até as TVs modernas que a gente tem hoje. Então, a TV se transformou, mas ela não deixa de cumprir o seu papel ainda. Ela ainda é o importante meio de comunicação, se não o principal meio de comunicação que a gente tem hoje no país, onde a gente assiste desde o jornal, a novela, o Big Brother, os nossos desenhos. Às vezes a gente nem quer assistir nada específico, mas liga lá para procurar alguma coisa para ver no canal. Eu mesmo, meu programa preferido no domingo é acordar cedo e procurar alguma coisa para ver no domingo, seja desenho, alguma coisa eu tenho que ver na TV domingo. Então eu só começo domingo depois de assistir alguma coisa na TV domingo de manhã. E então ela está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia sempre. Vamos para a nossa atividade, para a gente finalizar a nossa atividade de hoje, então? Para quem não tem o nosso modelo, esse aqui é o nosso modelo de cabeçalho, então se você não tem, já pega ele aqui já, copie no seu caderno. E eu trouxe 2 exercíciozinhos rápidos aqui para a gente não alongar muito a nossa aula. Então, desenhe sua televisão. Como que é a sua televisão? Ela é fina ou é a televisão de tubo, um pouco mais antiga? Mas que ainda tem muito. Eu mesmo ainda tenho uma dela aqui em casa, ainda funciona belezinha. Assisto meu jornal nela tranquilamente ainda. Então, desenhe ela pra gente e me conta como que ela é. Ela é de tubo, ela é fina, como que ela é? E a número 2, escreva o nome dos programas de TV que você mais gosta de assistir. O que você costuma assistir na sua TV? Eu costumo assistir muito desenho, adoro assistir desenho na TV, principalmente nos finais de semana. Adoro. Conta pra gente aí então. Então, eu vou encerrando a nossa aula de hoje aqui. Não perca a nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, a gente vai ter uma atividade prática. A gente vai construir alguma coisa bem bacana para vocês, bem legal. Não perca a nossa próxima aula, hein? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.